Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e esse que vocês estão vendo aí no vídeo comigo é o meu amigo Roberto. E hoje a gente vai usar esse vídeo para falar o tema central do canal, algumas coisas que a gente vai discutir aqui. A gente vai usar esse canal para trocar experiências, sempre em torno dos assuntos do universo de escolha de carreira. Então, se você está em dúvida, se você ainda não sabe o que vai fazer ou quer pesquisar mais um pouquinho, aqui é um ótimo lugar para você basear suas pesquisas, pegar opiniões e pegar experiências de pessoas que já passaram por muitas das coisas que você pode passar ou, quem sabe, até está passando. Beleza? Uma das coisas que a gente vai começar apostando, a gente vai fazer uma sériezinha sobre os 10 principais erros que você não deve cometer na escolha da sua carreira, tá? É muito importante que vocês assistam isso, porque a gente vai estar trazendo dicas muito legais, a gente vai estar compartilhando as nossas experiências. Eu mesmo caí em um monte desses erros, o Roberto também, tá? E aí é muito importante que você acompanhe direitinho para que você veja os 10, beleza? Bom, já que o canal, uma parte do canal pelo menos, é de compartilhar as nossas experiências, eu hoje vou começar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Tranquilo? Bem, como eu já falei, o meu nome é Otto, tá? E eu comecei a minha vida profissional bem cedo, tipo uns 14 anos. Eu comecei fazendo pequenos concertos na área de tecnologia da informação. Na época, assim, não tinha muito computador, notebook praticamente não tinha. Eram só pessoas com muito dinheiro que tinham notebook na época. E tinha muito computador que a gente chama de computador de mesa ou desktop. E aí eu já tive acesso a eles aí desde cedo, né? Eu sempre fui muito curioso e tal. E aí eu comecei aqui, conserto o computador de um vizinho, de outro, acabei entrando nessa área, acabei trabalhando com desenvolvimento de páginas de internet. Na época eu fiz alguns cursos, eu gostava muito de tudo relacionado à tecnologia da informação e acabei trabalhando nessa área aí durante um bom tempo, até mais ou menos os meus 19 anos, quando eu fui militar. É isso aí, eu fui recrutado para o serviço militar obrigatório e sem escapatória, e lá eu caí, beleza? Muita gente pode dizer que é um ano da sua vida perdido, mas, na minha opinião, não foi, tá? Me trouxe muitas experiências, assim, muita coisa boa que eu carrego de bagagem até hoje e eu tenho certeza que vai me servir ao longo de toda a minha vida, tá? Assim que eu saí do serviço militar, eu voltei para o meu foco, tá? Eu achei que a única coisa que eu sabia fazer era qualquer coisa relacionada à tecnologia da informação. Eu não tinha mais talento nenhum. Então, assim que eu saí de lá, eu corri para a faculdade. No caso, naquela época, eu me inscrevi na faculdade de análise de sistemas. E aí eu comecei a trabalhar em outras áreas da tecnologia, até algumas que são vinculadas. Por exemplo, eu trabalhei dando aula, fui professor durante mais ou menos uns 2 anos, tá? Era muito bom, foi uma experiência muito bacana, eu amava dar aula, beleza? E além de ser professor, eu também trabalhei em algumas empresas que a gente trabalhava com... era como que a gente chama de serviço terceirizado, ou seja, uma empresa contrata outra para prestar serviço para ela, beleza? Eu trabalhava nessa segunda, que era de tecnologia, e a gente prestou serviço para várias outras empresas, dando suporte para o usuário. Por exemplo, meu pai trabalha numa empresa que não tem setor de tecnologia, mas tem um carinha lá de fora que vai lá e ajuda eles. Esse era o meu serviço, né? A gente mexia com tudo para os usuários, desde de desinstalar o programa ou instalar, até ter que tirar o computador, que a gente chama de estação, tirar uma estação, colocar uma nova, enfim, todas as necessidades ali do usuário, beleza? Porém, eu descobri que o mercado de trabalho de informática não me atraía, assim, eu gostava muito de computadores, eu gostava de jogos, eu gostava de programação, desde muito cedo eu comecei a mexer com isso, mas o mercado de trabalho, as atividades, a rotina diária, ou seja, o que eu tinha que fazer ali, o meu trabalho do dia a dia, não era um negócio que me atraía na área de tecnologia. E aí isso aí acabou me desestimulando um pouco e eu fui tentando outras áreas, fui tentando fazer outras coisas para me achar, tá? Durante algum tempo, na própria faculdade, eu cheguei a trabalhar com telemarketing, tá? Operador de telemarketing. Também foi uma experiência bacana, tá? Não é o meu perfil, mas, assim, é uma experiência bacana, é uma carreira boa, me ajudou a enxergar algumas coisas, principalmente o que eu não queria, tá? Isso é uma coisa muito importante. Você pode não saber exatamente o que você quer,
Mas se você souber o que você não quer, isso já te ajuda muito. Isso te ajuda você eliminando. Pô, olha só, eu não sei o que eu quero, mas isso aqui eu posso descartar, isso aqui eu posso descartar, que eu tenho certeza que não é para mim. E aí você vai eliminando algumas opções. E o telemarketing acabou me trazendo essa experiência, né? Assim, muita coisa legal que eu aprendi lá dentro, mas me trouxe essa sensação de, cara, isso aqui eu sei que eu não quero para minha vida porque não é o meu perfil, tá? Bom, eu não trabalhei só com telemarketing, né? Eu trabalhei com várias outras coisas. Eu, como eu já disse, eu fui militar, fui professor, saí de lá, trabalhei com telemarketing. Só que, o que que acontece? Depois de tudo isso, eu ainda não tinha, como é que eu posso dizer, uma certeza exata do que eu queria fazer. Então, eu fiquei algum tempo ainda ali trabalhando na área de tecnologia, até ajeitar minhas coisas, ajeitar minha vida. Foi quando, mais ou menos aos 27 anos, eu decidi estudar para um concurso público, tá? Eu procurei o funcionarismo público devido à estabilidade. Eu tinha uma grande preocupação, assim, de ser mandado embora, se, sei lá, o país poderia entrar numa crise, ou o que poderia acontecer. Tinha muita coisa que me motivava a isso. Meus pais também, desde muito cedo, batiam nessa tecla comigo para ter um emprego seguro, um emprego estável. E aí eu acabei estudando 2 anos para um concurso público, tá? E quando eu fiz 29, eu passei, pouco tempo depois eu fui chamado, e é onde eu trabalho até hoje, beleza? Porém, assim, depois de uns 2 anos que eu já estava nesse emprego, eu voltei às minhas antigas aspirações, tá? As minhas antigas vontades. Lá atrás, da época que eu conheci esse meu amigo aqui que está comigo, o Roberto, a gente se conheceu há mais ou menos uns 20 anos atrás. A gente se conheceu no ensino médio, tá? E a gente sempre conversou muito sobre ter um negócio próprio, sobre ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí a gente conversa daqui, conversa dali. Eu pensei, pô, Beto, vamos usar as nossas experiências para ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que a gente. A internet está aí para isso. A gente pode fazer tudo e divulgar tudo de graça. E é uma ótima fonte de pesquisa. Então a gente começou a reunir vários conceitos e, por fim, chegamos à ideia aqui do nosso canal, que é o que a gente chama de Busque Sua Arte. E a gente vai explicar para vocês, caso vocês não tenham entendido ainda o que é esse Busque Sua Arte. Não é nada complicado. A sua arte é alguma coisa que você ama. Você não tem que pensar em arte, tipo, uma galeria de arte, um quadro que eu não entendo aquela pintura, não tem nada a ver com isso. A sua arte é alguma coisa que você ama, a tua paixão, alguma coisa que você vai fazer bem, que as pessoas vão te reconhecer por aquilo. Então, sem preocupação com a palavra arte, beleza? Bom, é isso aí, galera. Eu vou interromper aqui, porque senão eu falo pra caramba. E como eu falei, a gente está compartilhando experiências, então eu vou passar a bola para o Beto, para que ele compartilhe um pouquinho da dele também com vocês, beleza? Fala aí, Beto. Show de bola, galera. Eu sou o Roberto e vou contar um pouquinho aqui da minha experiência para a gente poder ter outras visões aí. A minha trajetória é um pouquinho diferente da do Otto. Ele teve mais experimentação, né? Como ele contou para vocês aí, ele passou por várias situações, deu aula, trabalhou com telemarketing, né? Com serviço de tecnologia. Então, ele acabou passeando mais por várias áreas. Eu, ao contrário disso, acabei seguindo uma trajetória quase que linear, né? Mas tudo começou, também eu comecei relativamente cedo ali, com 16 anos eu participei de um projeto ali de menor aprendiz, então eu passei 2 anos ali trabalhando numa empresa estatal ali como menor aprendiz. Isso foi muito bom, né? Aliás, trabalhar é sempre muito bom, né? Você experienciar ali, não importa a área que você trabalha, mas não importa a idade que você comece, é bom você lidar com responsabilidade, lidar com outras pessoas e aprendendo aí as habilidades que vão ser importantes aí em qualquer trabalho. Beleza, né? Depois desses 2 anos, eu cheguei ali aos 18 anos, tive que prestar o serviço militar também, assim como o Otto. Só que eu prestei na aeronáutica, ele prestou no exército, e na aeronáutica eu segui ali o serviço militar. Só que ao contrário do Otto, que saiu, né, e depois seguiu aí outros caminhos, eu acabei ficando. Como eu falei para vocês, eu fui um pouco mais linear. Eu fiquei muito mais preocupado com a segurança
e não testei muito, né? Não segui, não busquei aí ir atrás da minha arte, que é o que eu aprendi com o tempo, que na verdade é o que todo mundo deveria fazer. Então eu acabei optando pelo caminho da segurança, né? Dentro da aeronáutica eu fiz concurso ali para, entrei como soldado, então fiz concurso para cabo, depois fiz concurso para sargento, e já como sargento eu fiz outro concurso, né? Agora para o Exército, para oficial do Exército, que é onde eu estou hoje, né? Mas, como vocês podem ver, eu sempre seguindo um caminho de buscar a tal da estabilidade. Que hoje, depois de muito tempo aí, refletindo sobre como eu sou e como eu me comportei nesse tempo todo, coisas que eu estudei, a gente acaba descobrindo que a estabilidade é um pouco uma ilusão, né? Ela te dá a sensação de segurança, né? A segurança financeira ali de o salário cair todo mês e tal, e você se sentir seguro em relação a isso. E achar que tá tudo bem, né? Só que, né, se você não estiver fazendo aquilo que te dá prazer total, né? Você pode buscar prazer em todos os trabalhos, mas quando você não se sente preenchido ali pelo seu trabalho, você acaba não se sentindo estável. Porque você, apesar de estar estável, você está desconfortável, né? E acaba sendo a mesma sensação da estabilidade, né? Mas sem querer me alongar muito, nessa trajetória toda, como o Otto disse, a gente cometeu vários erros, e a intenção aqui, nesse canal, nesse espaço, né? Porque não será só essa informação que a gente quer passar, a gente vai colocar em várias mídias. Então, esse espaço aqui é para debate, para conversa sobre todo esse universo de escolha de carreira, de escolha de vida, né? Essas coisas essas decisões que a gente precisa tomar que vão moldar a nossa vida, né? O trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso dia consequentemente, da nossa vida. Então, é uma decisão importantíssima, né? E a gente quer aqui, eu e o Otto, quer tentar compartilhar tudo de bom que a gente aprendeu e tudo de ruim que a gente viveu aí para poder trazer como experiência para que a sua decisão aí de que está ouvindo e que está naquele primeiro passo ainda de querer saber para onde vai e de repente está inseguro e tal, a gente quer dar um pouco de segurança aí, um pouco mais de segurança, uma possibilidade de segurança para que você faça uma escolha melhor, se sinta mais seguro fazendo essa escolha, não importa qual ela seja, né? E esse é o nosso objetivo aqui. A gente vai falar agora aqui exatamente desses erros, né? Como o Otto falou, a gente vai fazer uma sériezinha dos 10 principais erros que geralmente a gente comete na hora de pensar na escolha da carreira, né? E hoje, especialmente aqui, como é o nosso primeiro vídeo, a gente só está se conhecendo, então a gente vai falar do primeiro deles, né? Então o Otto aí vai continuar falando desse erro e a gente vai trocando uma ideia aqui para poder destrinchar esse primeiro problema aí e ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira. Vamos lá, Latão. Então, galera, para começar falando agora do primeiro erro, que é o que eu costumo chamar de não basta gostar do que faz. E aí talvez você pode ficar um pouco confuso agora, do tipo, pô, como assim? Eu não tenho que gostar do que eu vou fazer? É claro que você tem que gostar, você tem que gostar muito do que você vai fazer, é muito importante com que você goste, beleza? Porém, não basta só você gostar, tem algumas outras coisas que você deve levar em consideração. Eu passei por isso, né? E eu não levei absolutamente nada em consideração. E eu vou explicar para vocês por quê. Talvez alguns de vocês se identifiquem, talvez não, mas mesmo quem não se identificar, eu acho que vai conseguir entender o meu ponto de vista naquela época, tá? Eu sempre mexi em computador, assim, desde muito novo. E eu não mexi em computadores só para simplesmente sentar e jogar. É óbvio que eu gostava dos jogos, eu gostava muito. Para mim era um universo muito diferente. Mas eu já tinha acesso à internet, sei lá, com 11 anos, talvez, eu já tinha acesso à internet. Talvez você possa estar pensando assim, pô, que ridículo, eu já nasci hoje com a internet. Pô, mas há 25 anos atrás as coisas não eram assim.
Não era qualquer um que tinha acesso à internet. Porém, eu Bando já de tinha... velho. né, o mundo jurássico, né? E aí... Jurassic Park. E aí eu tive acesso a muitas coisas e eu gostava muito de fuçar, desde o processo de instalação, eu saía abrindo as pastas, arquivos, eu mexia, eu gostava de saber como é que o Windows funcionava, se eu via alguma coisa na internet falando assim, pô, faça isso aqui para você editar, mudar o tema do seu Windows, eu ia lá e fazia. Pô, eu era o catiço, cara, eu mexia com tudo que eu podia, eu gostava muito daquilo. E aí, só para vocês terem ideia de como é que a coisa começou na minha vida, foi assim, com 12 anos, tá? Um dia o meu vizinho de porta falou assim, poxa, meu computador ficou ruim. Aí eu falei, como assim ficou ruim? Ele falou, pô, tá tudo preto e branco. Aí eu, porra, malandramente, né, pensei assim, eu acho que deve ter dado algum problema lá na configuração de vídeo dele, só que ele não sabe disso. Mas, pô, vou lá ajudar, né? Pô, ele era tipo um coroa, não sabia nada de nada, assim. Se para mim já era muito novo, sei lá, com 10 anos, 9 anos, já era um negócio muito novo, que não era muito fácil de mexer, você imagina para alguém com 40 e poucos que nunca teve acesso a nenhum tipo de computador antes. E aí eu fui lá na casa dele, e aí, dito e feito, cara. Antigamente, você tinha uma opção lá no Windows de você escolher quantas cores você queria exibir. E aí tinha lá 32 cores, 64 e tal, e tinha uma opção que era duas cores, ou seja, preto e branco. E era isso que estava selecionado. Eu simplesmente fui lá e botei um negócio colorido. Cara, ele ficou maravilhado com aquilo, como se eu tivesse feito um negócio muito difícil. Ele ia ter que chamar um técnico para fazer aquilo, porque ele não tinha a menor ideia do que eu tinha feito. E aí ele pegou um dinheirinho, na época era R$ 20, e era muita coisa R$ 20 na época, tá? Ele pegou aqueles R$ 20 e me deu. E falou assim, pô, eu ia gastar mais chamando alguém na minha casa, ou eu ia ter que levar meu computador até uma loja e tal, então toma aí para você. E aí eu pensei assim, pô, cara, então eu posso ganhar dinheiro com isso, porque tem um monte de gente que passa por problemas parecidos, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso e tal, fiz uns cartõezinhos, mesmo meu moleque, eu ia na casa de um, ia na casa de outro, fazia um concerto e já tirava um dinheirinho, tá? E aí toda a minha vida foi em volta disso, porque eu acabei pesquisando mais, eu acabei aprendendo como montar e desmontar computadores. Na época era um negócio muito mais difícil que é hoje. Hoje em dia é um negócio bem tranquilo, né? Você é tipo brincar de Lego, você vai encaixando umas pecinhas e tal. Claro que tem algumas particularidades, mas antigamente era muito mais difícil. E eu gostava muito de pesquisar sobre aquilo. E eu não gostava só de montar, eu gostava de programar coisas. Por exemplo, eu jogava um joguinho de estratégia na época que eu conheci o meu amigo aqui, o Roberto, a gente jogava um jogo chamado StarCraft. E aí você tinha uma opção que você podia criar mapas. Ah, eu quero criar um mapa aqui na neve do StarCraft, beleza. E aí você colocava lá o ponto onde você ia nascer, onde o computador ia nascer, e eu fui todo bobo uma vez, né? Criei um mapa lá legal, bacana, e aí, quando eu dei play, falei, vamos jogar. Eu descobri que nada acontecia, o computador ficava parado. E aí eu, pô, fuça dali, fuça daqui, eu descobri que o jogo exigia uma programação. Você tinha que ditar para ele todas as ações que o computador ia fazer. Isso era um negócio mega complexo. Só para vocês terem uma ideia, imagina que é um jogo assim, de você construir um exército e você tem que ir lá e destruir a base do cara. A grosso modo é isso. E aí você, antes de construir o exército, você tem que ter dinheiro. E o jogo te pedia alguma coisa assim, ele tinha uma coluna chamada ação e uma coluna chamada condição. Aí você colocava ação, construir um minerador, que é para você começar a pegar dinheirinho. Só que qual é a condição para isso? O seu minerador custa 50 de ouro, então a condição é ter 50 de ouro. E assim você ia fazendo cada coisinha e tal, e aquilo te tomava um tempo enorme. Eu lembro que para eu fazer uma sequência de 10 fases que eu queria, eu levei na época 8 meses. E não é só fazer, você faz. Aí quando você entra para testar, você descobre que alguma coisa não está funcionando direito. Ou toda a sua fase está funcionando direito, mas um texto que você programou para aparecer está com um erro gramatical e você quer tudo 100%. Então, assim, eu era muito paciente, eu gostava muito de tudo isso. Ou Dessa seja, parte. não basta gostar, né? Tem que ter Essa, paciência pra programar essa merda. Era muito legal, cara. Tipo, eu gostava muito dessa parada. Se deixasse, eu fazia aquilo para minha vida, tá? E, assim, isso não foi tão legal depois,
Principalmente porque quando eu comecei a minha faculdade de análise de sistemas, em 2005, olha só quanto tempo tem, o mercado de jogos ele não era assim tão expandido aqui no Brasil. Na realidade, ainda hoje existem umas empresas que dominam desde aquela época. Por exemplo, a empresa que faz o StarCraft, que chama-se Blizzard, ela vem desde aquela época assim muito grande. A empresa cresceu sem parar, ela tem vários outros jogos, enfim. E o mercado forte disso não é no Brasil. E eu não tinha noção disso. Eu não penso... Se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, talvez eu até continuasse naquela área, mas eu ia querer, por exemplo, fazer um intercâmbio, eu ia querer pegar experiência lá fora, enfim, todo um conhecimento que eu não tinha para poder trabalhar com aquilo exatamente aquilo que eu gostava, tá? E aí, assim, eu não sabia nada disso, como eu falei, né? Então, a minha cabeça, o meu único pensamento era, pô, eu gosto muito de computador, eu gosto de programar, eu gosto de montar, eu gosto de desmontar. Eu acho que não tem nada relacionado a isso que eu não gosto. Eu consigo ficar, sei lá, 50 horas aqui sentado, mexendo igual um nerd sem vida aqui nesse negócio, fica lá igual um doidão até terminar o que eu tenho para terminar. Eu tinha muita habilidade para aquilo, sabe? Eu tinha uma intuição muito boa, principalmente para resolver problemas, por exemplo. É diferente, sei lá, eu costumava dizer o seguinte: se você é uma pessoa e você vai ao médico, o médico te pergunta onde dói ou alguma coisa que vai fazer ele tirar uma conclusão. Quando eu estava com um computador não te responde. Às vezes, né, hoje em dia, ele te dá um diagnóstico, tudo, ele te diz alguma coisa, mas, por exemplo, um computador antigamente, você apertava lá para ligar e não ligava. Você tinha que descobrir, você tinha que fazer testes, era um negócio bem mais complicado do que parece. Mas aquilo para mim não era problema, cara. Eu gostava muito daquilo. E aí eu cheguei até a trabalhar um bom tempo com aquilo. Na época eu cheguei até a não inventar, né? Não exatamente inventar, mas eu trabalhei com algumas coisas que quase ninguém fazia ou poucas coisas faziam. Por exemplo, eu tinha como se fosse um plano de saúde para computador. Eu tinha uns contratos lá com clientes e aí o cara pagava uma taxa fixa e ele tinha direito a alguma manutenção todo mês. Enfim, eu fui desenvolvendo dentro daquilo que eu gostava, criando coisas novas, ou pelo menos o que era novo para mim, tá? Pode ser que já existisse e eu não sabia daquilo, mas aquilo era meu universo. Mesmo um tempo depois, quando eu cursei a faculdade de análise de sistemas, eu fui ser professor. Teve uma época que eu não estava assim tão satisfeito com o mercado da área, né? E eu fui dar aulas. Cara, e eu amava dar aulas, eu gostava muito de ser professor. Mas eu fui professor de quê? Informática. A matéria chamava informática, eram cursinhos que tinha antigamente, né? E, assim, eu gostava muito de ensinar, de falar sobre aquilo. Ou seja, tudo sobre aquele universo era muito prazeroso para mim, tá? Porém, eu demorei muito para descobrir que aquilo era um hobby para mim. Não era alguma coisa que eu queria para minha vida, para o meu trabalho. Eu descobri tomando algumas pancadas. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, caí na minha primeira empresa. Eu descobri como é que as coisas são certinhas, como tudo tem um roteiro. É exatamente isso que você tem que seguir. Por exemplo, você vai lá, vai atender aquele cara ali na plataforma número 23, você tem que instalar esse programa aqui e instala ele dessa maneira. E eu pensava assim, pô, não tem nada a ver isso, porque o cara da plataforma 23, ele não precisa desse programa, esse outro aqui é muito melhor, vai atender melhor a necessidade dele, e você não tem que instalar assim, porque a gente estava perdendo tempo, a gente pode instalar de outra maneira. Mas não adiantava nada, porque existem outras questões envolvidas, não só a vontade do dono da empresa ou de quem criou aquelas regras. Existe, por exemplo, a questão de licença. Todo programa tem uma licença, né? Você deve, com certeza, você já deve ter ouvido falar de não consuma produtos piratas. É isso. Eu não podia simplesmente chegar na máquina daquele cara, pegar o meu CDzinho que eu tinha em casa, do meu software com licença, e instalar na máquina dele. Porque aquela licença era para mim, aquela licença não era para ele. E assim, por mais que isso pareça bobo, talvez tipo, pô, que óbvio, mas algumas coisas há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, por exemplo, não eram tão óbvias assim. E aí, assim, eu fui descobrindo essas coisas, passando por essas pauladas aí que a vida deu na gente, né?
E, por exemplo, como eu falei também da rotina, né? Se tivesse uma maneira que eu considerasse mais simples, eu queria fazer aquela mais simples. Não só por mim, não era uma teimosia do tipo, eu quero fazer porque eu acho que isso aqui é melhor e ponto, acabou. Não. Eu queria fazer aquilo porque às vezes eu estava atendendo uma pessoa e aquela pessoa tinha um trabalho muito importante para fazer. Aí eu pensava assim, pô, eu posso levar 10 minutos fazendo isso, mas eu estou levando 40 porque eu tenho que seguir o que a empresa manda. Mas isso era muito importante, por quê? Se eu levasse 40 minutos fazendo o que a empresa manda e desse algum problema, pô, pode acontecer, deu um problema e tal. Agora, se eu fizesse o que eu queria nos 10 minutos, era uma roleta, era jogar uma moedinha para cima, né? Ou seja, podia a coisa andar muito bem e eu virar um funcionário muito eficiente, que transformei um trabalho de 40 em 10 minutos, ou se desse algum problema, isso podia me gerar um problemão. Do tipo, pô, por que você não fez o que a empresa diz que tem que ser feito? Você é o único diferente. Então, assim, isso me deixava em situações que me incomodavam muito, muito mesmo, né? A ponto de isso me desanimando. Aos poucos eu fui largando a área de TI e tudo, né? Como eu falei para vocês, durante um tempo eu fui professor e, assim, acabou que quando eu era professor me deu uma animada, né? Mas ainda não era o que eu queria. Eu gostava muito de ser professor, mas ainda não era o que eu queria. Talvez fosse um segundo hobby. Eu gosto de falar, eu já dei palestras, eu gosto de dar palestra, eu gosto de estar plantando uma sementinha boa em lugares diferentes. A Mas, galera, a galera, a galera confunde muito, né, esse negócio do hobby e do trabalho em si, né? Cara, hum, tem gente que vai conseguir trabalhar e viver daquilo que gosta. Tem gente que consegue, né? E esse pelo menos é o que seria o ideal, né? Todo mundo fazer o que gosta de fazer 100% mais, como foi o seu caso, como é o caso. Tem gente que vai ter um trabalho, que é o que vai sustentar ele, e vai colocar aquilo que ele gosta no hobby, numa situação ali depois do expediente, né? E não tem nada de errado com isso, né? É só uma hum, outra maneira de fazer. hum, E é uma questão de perfil até, né? hum, Até porque viver do que gosta, e nem você estava falando aí, tem várias dificuldades, né? Tem várias é, dificuldades. No seu caso aí, na parte de tecnologia, para você desenvolver aquilo que você queria desenvolver, você precisaria de mais liberdade, né? Para trabalhar. E para isso você deveria, de repente, o quê? Abrir sua própria empresa em relação a isso, tal. E isso já geraria outras responsabilidades, outros problemas. E nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? E hum, bastante gente vai acabar trilhando aí, fazendo o que gosta nas horas vagas, né? E isso é uma é, maneira de fazer também. E às vezes o pessoal fica um pouco frustrado achando que, se eu não vivo do que eu gosto, meu mundo acabou, né? Então eu sou um escravo do meu trabalho. Não, não pode pensar assim também, né? Aí é a minha visão. A minha visão é de que o cara tem que buscar aquilo que ele gosta e caminhar para que ele viva do que ele gosta. Para ele ter uma plenitude ali, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, né? E o cara não tem que ficar frustrado se ele não conseguir isso. Ele pode compor a vida dele aí em vários pedaços, né? O importante é hum. sempre seguir buscando e melhorando todo dia, né? Não, e engraçado, né? Teve um negócio aí que você falou que me fez lembrar de uma outra coisa. Você falou assim: você pode ir aí, quem sabe abrir seu negócio e tal. E foi legal você ter falado isso, que me lembrou de uma vez, eu trabalhei numa empresa que tinha um cara que era o superiorzão, o chefe, que assim, ele era bom com resultado, mas ele não era muito bom com gestão de pessoas. Ele não era o mais querido da gente, né? E assim, ele dizia muito o seguinte: às vezes a gente chegava para ele com uma rotina nova, mais simples e que resolveria em um tempo menor, e ele falava assim: olha só, eu não quero saber disso, eu quero que seja feito assim. Se você está incomodado, vai lá e abre a sua empresa. Então, tiveram pessoas que realmente saíram de lá e abriram a própria empresa. O cara acabou motivando ele até a criar um concorrente, né? Tu já viu alguma coisa do tipo, Beto? Muito, cara, isso é muito comum. Na verdade, se tu parar para pensar e for conversar com o pessoal que está ouvindo aí, se for conversar com os colegas e tal,
para a galera aí que ainda está estudando e vai começar a trabalhar, quando você conversar com pessoas que já trabalham, você vai ver que o normal é você, na verdade, trabalhar e ter algum empecilho ali no trabalho para fazer o que você quer. Você, como o Otto estava falando aí, você vai ter que seguir uma cartilha, vai ter que seguir a cartilha da empresa que você está trabalhando. Pode ser que se você trabalha em uma empresa que te dê liberdade de criar, de propor soluções e tal, isso é legal, né? E hoje em dia isso é até uma tendência das empresas mais modernas de criar ambientes ali que facilitem e que atraem esse tipo de pessoa, né? Que quer criar, que quer trazer solução e elas acatam até essas soluções, né? Mas principalmente na nossa época, as empresas aquele chefão do desenho, né? Eu mando, você obedece, cala a boca, burro e pronto, entendeu? Isso acontece em alguns aspectos no militarismo, né? Que é o meio que eu vivo. Lá é sim senhor, não senhor e quero ir embora. Então, isso vai depender muito de chefe para chefe, né? Tem lugar que você tem mais abertura, que você consegue, né, propor mais coisas, e tem lugar que você não tem. É sim senhor, não senhor, né? E não é muito diferente aí no mercado de trabalho, né? Ainda bem que as empresas agora estão com essa vibe, esse mindset aí de trazer uma horizontalidade, né? Você não ter mais tanto essa relação só chefe subordinado, você ter uma coisa mais, vamos gerir aqui um projeto e eu quero que a galera dê ideia e para a empresa melhorar. As grandes empresas são assim, né? As mais modernas agora são assim. E para isso também o cara tem que ter esse perfil, né? Ainda tem isso. Não adianta só a empresa ser criativo, o cara tem que ser criativo também, né? Bom, eu não sei a cabeça do Beto nesse aspecto, mas eu, Otto, adoro ilustrar as coisas e contar uma história, tá? Então eu vou contar 3 historinhas aqui para vocês. Não é uma historinha, tá? As 3 histórias que eu vou contar para vocês são casos reais que eu acompanhei pessoalmente e eu vou mostrar para vocês como essa questão de você não pesquisar, não se informar legal, como isso pode impactar na vida de vocês num futuro próximo ou às vezes não tão próximo, beleza? O primeiro caso que eu vou contar para vocês é de um colega meu que eu conheci na faculdade, enquanto eu estava cursando a faculdade de análise de sistemas, tá? Ele fazia gastronomia. Aliás, eu ficava com uma inveja dele enorme, cara, porque quando a gente estava na biblioteca, até hoje, eu lembro assim, um período que a gente estava vendo programação, ou, sei lá, lógica matemática, e eu pensando, pô, aqui é verdadeiro, aqui é falso, se aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. E ele estava na sala do lado, estudando, a gente ouvia assim, pô, eu acho que esse molho aqui fica melhor com carne do que com batata. Cara, eu senti uma raiva daquilo, eu pensava assim, pô, olha só o que eu estou estudando, e o cara tá falando de molho de batata com carne, cara. Mas, assim, a gente não pode nunca pensar que o trabalho do outro é mais fácil. A faculdade dele era mega difícil. Depois, quando a gente foi se conhecendo, ele ia me contando, e eu pensava assim, pô, eu nunca conseguiria fazer isso aí que você faz, nunca. Mas beleza. Em culinária lá, as composições de molho, fritura, cozimento e tal, tem uma parte química ali que é dificílima, pô. Dificílima assim, né? É mais complexa e tal. E, na verdade, quando a gente olha para o vizinho, né, a gente sempre acha que é melhor, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando começou essa onda de MasterChef, um dos primeiros que eu assisti, né? O cara falou assim: você vai ter que fazer um prato mediterrâneo. E eu fiquei pensando assim: caraca, eu não tenho a menor ideia. Como assim prato mediterrâneo? Tipo, o que é típico do Mediterrâneo? Tipo, era um negócio muito da área, sabe? Talvez nem tanto. Eu que não tinha tanta cultura assim na época, né? Mas enfim, a gente passa por essas coisas. Mas aí, voltando aqui, para eu não fugir muito do assunto, tá? Depois que a gente terminou a faculdade, ele conseguiu uma vaga muito boa, ele foi fazer um intercâmbio na França, ele conseguiu aí, não foi, talvez para quem esteja pensando assim, o cara tinha dinheiro! Mentira, ele não tinha. Ele conseguiu fazer uma espécie aí de intercâmbio, que ele foi ficar na casa de alguém, e aí o filho daquela família veio para a casa dele, tá? Isso não é muito comum, mas ele conseguiu isso aí.
E lá ele trabalhou num restaurante francês. Ele falou, não era um restaurante muito chique e tal, mas era um restaurante francês, né? E aí ele falou que quando ele chegou lá, cara, foi muito ruim para ele, porque ele estava acostumado com algumas coisas já na faculdade, só que lá existia uma pressão muito grande. Ele falou que, assim, tinha muita reclamação de cliente. Ele falou, a gente tem uma rotina, você tem um como fazer ali do restaurante que tem que ser comum para todo mundo, tá? Mas, assim, é fato que se eu pegar uma receita, você pegar a mesma receita e um outro cara pegar, os três vão fazer e não vai sair com o mesmo sabor. Mesmo você seguindo a mesma receita, botando a mesma quantidade dos ingredientes, não vai sair com o mesmo sabor, tá? Pode sair parecido, mas não vai ser exatamente igual. E aí ele começou a se pegar nessa questão, assim, pô, os clientes faziam algumas questões e ele não tinha, assim, ele não tinha um preparo muito bom para feedback, né? O que, que é o feedback? É essa resposta do outro. É o outro te dar a visão dele a seu respeito ou alguma coisa que você está fazendo. E ele não tinha uma cabeça muito boa para receber feedback, tá? Então, qualquer reclamação para ele era uma coisa muito grande. Ele também era subordinado a um chefe, apesar dele ser cozinheiro, dele ser formado, dele ter estudado muito, dele sempre cozinhar desde que ele se entende por gente, ele era subordinado a um cozinheiro mais experiente, que era o chefe do restaurante, e isso às vezes incomodava ele, porque ele queria fazer alguma coisa à maneira dele, porque ele achava que seria melhor, ou às vezes até porque ele tinha certeza que seria melhor, porém não era o protocolo do restaurante. Era o mesmo caso que eu sofri em informática. Olha só, duas áreas que a princípio são bem diferentes e a gente teve as mesmas dores, ou seja, os mesmos problemas, as mesmas coisas angustiavam a gente, né? Ele queria fazer as coisas da maneira dele e não podia. E aí ele ficou lá durante 7 anos e ele falou que depois de 7 anos ele não aguentava mais, era o limite dele. Ele ficou lá juntando o máximo de dinheiro que ele podia e ele voltou para o Brasil para abrir como se fosse uma birosca, algo bem pequenininho, é um espaço bem pequenininho, só que era como se fosse um mini restaurante. Ele não queria fazer um boteco, um barzinho, nada disso. Ele quis fazer um restaurante bem pequenininho para fazer com o jeito dele, das porções dele, com o tempero dele e ensinar quem trabalhasse com ele a maneira dele. Apesar dele amar a culinária, essa questão de ter ele envolvido em tudo era muito importante. Ele se identificava, ele gerava uma identidade através dos pratos. E isso, para ele, era tão importante quanto cozinhar. Só que ele não sabia disso antes. Ele levou aí alguns anos para descobrir isso. Beleza? Então, olha só, você, por não fazer alguma coisa de repente agora, enquanto você está na idade de escolher, está na fase, de repente ensino médio e tal, se você não fizer algumas coisas, não perguntar, não se informar, não ir a algum lugar, a gente vai dar umas dicas aqui para vocês de algumas coisas que são fundamentais que você faça para que isso não aconteça com você, talvez que nem foi o caso dele só depois de formado, tá? Ele nem descobriu isso durante a faculdade. Eu vou contar também um segundo caso aqui, tá? Pô, Beto, se tu quiser me interrompa, porque você sabe que senão eu saio falando que nem louco, né? Esse negócio que você está falando de pesquisar, e tal, e eu até acrescentaria o experimentar também, pô. Você vê, o cara, né? Gostava de culinária, papapá. Cara, se ele pegasse aí um período de 6 meses sendo garçom, ele estaria vivendo o dia a dia de um restaurante. Ele conseguiria enxergar ali alguns. É porque às vezes a gente tem a coisa do glamour, né? Mas às vezes a melhor maneira de saber se você quer ou não fazer uma coisa é experimentando, pô. Ou se oferecesse para de graça, eu quero ajudar durante 6 meses aí, não precisa me pagar nada. Entendeu? Eu quero te ajudar aí porque eu quero saber e tal. E você vive aquela experiência e na prática você vai saber se é bom para você, se não é, né? Isso na verdade é uma questão cultural, né, Beto? Aqui no Brasil a gente não tem essa mentalidade, a gente diminui muito o que a gente chama de trabalho voluntário, a gente acha que trabalho voluntário às vezes é coisa para quem tem tempo sobrando ou quem não tem nada para fazer da vida, e não é bem assim, tá? O trabalho Excelente voluntário agrega muito para ferramenta de você. experimentação, né? É uma Uhum. excelente ferramenta de experimentação, cara. Trabalho voluntário. É uma forma de você vivenciar um pouco ali da realidade para saber se aquilo combina com você ou não, né? Uhum. Bom,
Então vamos lá, voltando. O segundo caso que eu vou contar para vocês é de uma menina que eu conheci, tá? Ela era oriental e ela era muito boa fazendo vasos. Não só vasos, ela fazia canecas, ela era muito boa fazendo, pintando, ela tinha um talento para isso muito grande, tá? E toda vez que ela fazia alguma coisa, ela presenteava alguém com aquilo. Alguém próximo dela que fazia aniversário, alguma coisa, ela presenteava com aquilo, ela fazia alguma coisa personalizada para aquela pessoa, tá? E todo mundo se amarrava, cara, todo mundo gostava dos presentes dela e tal. Ela podia te dar uma canequinha boba, só que ela ia fazer com alguma coisa tua, alguma coisa voltada para você. Tipo, algum filme que você gosta muito, algum desenho, alguma coisa do dia a dia da tua escola, ou com os teus amigos, enfim. Ela tinha umas ideias muito boas e ela era muito talentosa fazendo aquilo. Até que algum dia alguém teve a brilhante ideia de falar para ela assim: cara, você é muito boa fazendo isso. Por que você não trabalha com isso? Olha só que ideia genial. E aí ela estava meio perdida na época, ainda não estava trabalhando, não estava fazendo a faculdade, e ela pensou: o que custa? O que eu tenho a perder? Mal ela sabia, mas eu vou contar para vocês. Bom, quando ela começou ela produziu algumas peças, tá? E ela começou a vender. Ela começou a vender alguma coisa anunciando pela internet mesmo, porque ela não tinha um local fixo de vendas. E aí, quando ela recebia alguém na casa dela, às vezes a pessoa fazia uma cara meio assim, tipo, não era o que eu esperava, ou eu acho que isso aqui não vale R$ 50, acho que vale 30. Ou alguém falava assim, pô, eu acho que vale R$ 50, mas eu tenho 40. Ela se deparou com dois problemas, ou seja, duas coisas que ela nunca tinha pensado e que foram muito ruins para ela. A primeira ela nunca tinha posto um preço na arte dela. Sempre que ela fazia, ela dava para alguém, era uma coisa de coração. E a pessoa retribuía assim com um sorriso muito grande, beleza? E a segunda pechinchar. Acho que pior para ela do que botar o preço eram as pessoas não querendo pagar porque achavam que não valiam aquilo, ou simplesmente porque não tinham dinheiro. E ela se sentia assim ofendida com aquilo, ela se sentia ofendida com as pessoas querendo diminuir o valor do trabalho dela. Então, assim, isso foi uma coisa tão ruim para ela, tão ruim, que ela acabou deixando aquela profissão. Ela não deixou, veja bem, ela não parou de fazer o que ela fazia, tá? Mas ela deixou de fazer aquilo profissionalmente, ela foi trabalhar com outra coisa e seguiu com a arte dela só como hobby. E aí eu digo para vocês, a mesma coisa, se ela tivesse pesquisado, se ela tivesse feito uma peça só e tentado vender, ou sei lá, vou fazer uma meia dúzia e botar na rua só para ver o que vai acontecer. Talvez se ela não tivesse investido tanto tempo e energia naquilo, ela teria descoberto isso antes. Aí, como o próprio Beto falou, até o caso de um trabalho voluntário, sei lá, vou na rua, num camelô que vende alguma coisa parecida, vou pedir para passar o dia com ele, vou ver o que acontece, o que as pessoas falam, como é que é esse processo de vender isso. Se ela tivesse feito um trabalho desse tipo, ela não teria descoberto da maneira tão ruim que ela descobriu aí, que acabou gerando uma frustração para ela. Não é não, Beto? Fala aí. Não, e assim, e para não ficar essa coisa do trágico, né? Beleza, se tomou o caminho errado, o caso dela, ela foi lá, fez uma experimentação, né? E aquilo foi meio frustrante, né, nesse caso aí parece que ela não estava preparada para as críticas, né? Então Uhum. ela viu um outro lado ali de você produzir, ela estava ali fazendo o que ela gosta e tal, mas ela descobriu que quando você bota aquilo ali à disposição dos outros e cobra um dinheiro, você vira vidraça, né? Você tá ali É, para você vira vidraça, então você agora vai ser julgado pelas pessoas e nem todo mundo está preparado para isso, né? Mas ela não precisa tratar isso como a maior derrota da vida dela, porque na verdade ela aprendeu. O que é mais importante, ela aprendeu que ela não serve para poder pegar aquilo ali e vender. Ela não está preparada para o comércio que está envolvido naquilo ali. Então ela descobriu que pode fazer aquilo, ela continua gostando de fazer aquilo, só que ela prefere fazer como hobby, como a gente estava falando antes. Nem todo mundo vai conseguir pegar aquilo que ama, ou que, né, aquela coisa que ela gosta de fazer, e transformar num produto, ou viver daquilo ali. Nem todo mundo tem as habilidades necessárias aí, ou então a disposição, que às vezes nem é uma falta de habilidade, mas é uma falta de disposição, né? Porque geralmente você comercializar e viver daquilo que você gosta,
você acaba tendo que entrar no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios e tal, e que tem outras variáveis, né? Hum, Que, uma vez, nem todo mundo tem estômago para lidar. Mas vira experiência. Aquilo que você falou lá no começo. Pelo menos ela descobriu o que não é para ela. Ela descobriu o não. E às vezes, quando a gente descobre o não, é até melhor do que o sim, porque a gente vai excluindo, né? E é, ela segue buscando, e segue buscando. E ela pode seguir aí feliz, fazendo nas horas vagas aquilo que ela gosta e tendo o ganha-pão dela fazendo outra coisa. Até porque, assim, fazendo um parêntese breve aí, essa questão do fazendo o que gosta, né? Na verdade, a gente vive num momento de que existem múltiplos empregos aí, né? Tem um uhum, monte de empregos, empregos que não existiam antes, empregos aí novos. O youtuber é um deles, né? Há uhum, 10 anos atrás não tinha, né? Então, na verdade, hoje em dia, o cara tem que se preocupar mais com as habilidades que ele precisa desenvolver do que com a carreira em si, né? No caso dela ali, ela era muito boa, né, com um trabalho manual, mas ela não tinha as características de vendas, negócios e tal para poder lidar com aquela situação. Ela poderia, de repente, ter arrumado um sócio, né, é que verdade. lidasse com o processo e ela ficasse ali na parte criativa. Né? Ela não precisaria nem abandonar, né, deixar de vender, mas ela teria que arrumar um sócio que seja melhor nessa área. Ou seja, ela Hum, identifica no que ela é melhor e foca naquilo que ela é melhor. Desenvolve sempre aquilo que você é melhor. E traz alguém que é melhor do que você em outra área para poder te ajudar, né? uhum. Isso aí que você falou é muito importante mesmo, cara. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu era muito competitivo, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, sei lá, se alguém falasse assim, a partir da semana que vem, a escola vai ter uma inscrição para um time de basquete. Eu ia começar a jogar basquete igual um louco durante uma semana, até chegar o dia da seleção, porque eu queria ser incluído. Eu não fazia questão de ser o melhor, mas eu não queria ser o excluído, eu não queria ser aquele cara que fica por último, sabe? Isso não é só por ser questão de um time. Vou dar um exemplo muito bobo para vocês também que aconteceu uma vez comigo. É, não sei se todo mundo conhece, mas tem um videogame que chama PlayStation, acho que quase todo mundo sabe disso. E o PlayStation tem um jogo chamado Guitar Hero, que você pode jogar ele no controle ou com uma guitarra, né, que é simulando uma guitarra de verdade. E aí eu jogava muito bem a maioria dos jogos de PlayStation na época, né? E um amigo meu virou para mim e falou assim: Ah, você vai ver só, semana que vem a gente vai lá para a locadora. Na época era muito comum isso, tinha locadora de vídeo e algumas locadoras você Ah, pagava para usar os videogames por um ninguém tempo. vai Você lembra? entender nada agora. Ninguém vai entender nada, é isso aí. Ó, Blockbuster, talvez. quem não entendeu, Talvez. bota no Google aí, ó, locadora. O que era uma locadora? Mas então, aí esse amigo meu virou para mim e falou assim: semana que vem a gente vai lá e aí a gente vai jogar Guitar Hero na guitarra mesmo. Aí eu quero ver tu tirar essa onda. Cara, eu fiquei tão louco com aquilo que eu juntava o dinheiro da minha mesada. Eu peguei o dinheiro da minha mesada, na época foi R$ 110, fui no centro, comprei uma guitarra do PlayStation e comecei a treinar aquilo, só para no dia não mandar muito mal e não passar vergonha. Olha só a cabeça da pessoa, o que a competitividade faz com você. Mas eu fiz isso, eu fazia isso. Eu nunca gostei de, tipo assim, caraca, olha só, o maluco não sabe absolutamente nada sobre aquilo. Eu sempre gostei de me informar a respeito das coisas e fazer aquilo minimamente bem. Beleza? Mas isso foi só um parêntese, só para distrair. Como eu falei para vocês, eu ia dar 3 exemplos e eu vou dar o terceiro agora, tá? Esse terceiro é um que eu considero, assim, não mais grave, mas ele teve uma consequência um pouco maior. Eu vou contar para vocês o que foi. Também não é uma historinha, como eu falei, eu conheço a pessoa, eu conheço a situação, e foi o seguinte, o cara, ele era um engenheiro de sucesso, tá? Ele trabalhava numa empresa muito, muito, muito boa, ele tinha um salário, tipo, muito alto para os padrões, muito alto, tá? E aí, quando ele fez 49 anos, ele voltou a tocar teclado e piano. Ele gostava, ele era apaixonado. Nem a esposa dele sabia disso, porque ele só fazia isso na adolescência.
E aquilo ficou lá incubado, guardadinho dentro dele, mas ele era apaixonado pela música. E aí todo mundo incentivou ele e tal, não, beleza, vai lá, faz o que você tem que fazer. E aí o cara voltou a tocar. De repente, ele resolveu montar uma banda. É isso aí, ele chamou outras pessoas, chamou um baterista, chamou um vocal e tal, e começaram a tocar em barzinho. E aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, até que 2 anos depois, ele chamou a esposa dele para conversar, e aí ele perguntou para ela se tinha problema ele largar o emprego dele porque ele queria ser músico. Era o que ele amava fazer. Cara, isso gerou um problema assim sem tamanho na casa dele, a ponto de 6 meses depois ele realmente pediu demissão e 6 meses depois o casamento dele acabou. Foi um problema assim muito grande. Olha só, isso mexeu com a vida do cara toda, porque lá atrás, há muitos anos atrás, ele fez uma escolha pela segurança, somente pela segurança do emprego, pelo dinheiro também, com certeza, né? Mas não era o que ele amava, não era o que ele gostava de fazer, não era o que ele sentia vontade, não era o que ele queria fazer para a vida dele. E aí, uma hora, isso veio e cobrou o preço. E, no caso, o preço foi bem alto, né? Quer dizer, ele voltou a trabalhar com o que ele ama, mas ele acabou perdendo algumas coisas. A segurança do emprego, a renda dele não era mais tão alta, o casamento dele também acabou indo, então, assim, isso gerou muitas consequências para ele. Então, gente, essa escolha que vocês fazem hoje, profissão, é muito importante que vocês direcionem para motivos bons, pensando nas habilidades de vocês, e não só, vou por isso aqui pela estabilidade, vou por isso aqui pelo dinheiro, enfim, porque isso pode trazer consequências que, de repente, a gente nem imagina com, sei lá, 15, 16, 17, 18 anos que seja, tá bom? É isso aí, galera. Beto, quer falar mais alguma coisa, cara? Não, não, bem legal essa colocação aí. É só até colocar, cara, dinheiro é uma consequência. Dinheiro é consequência do seu trabalho, né? Uhum. Você trabalhando o que você gosta ou não, dinheiro é sempre uma consequência. Se você colocar o Uhum. dinheiro como fim da sua vida, provavelmente você vai ter uma vida vazia, porque o dinheiro como fim ele não é sustentável. Você não se sente preenchido só por ter dinheiro, né? O dinheiro supre várias necessidades, mas ele não supre várias outras coisas. Então, o dinheiro sempre tem que ser a consequência daquilo que você faz, né? Tem que ser um meio, não um fim. É isso aí. Bom, galera, para encerrar, 2 coisinhas para a gente encerrar o vídeo. A primeira é, cara, se você gostou de assistir isso aqui, dá teu like, se inscreve no canal, compartilha, porque isso ajuda muito a gente a crescer e ajuda a informação a se espalhar aí para outras pessoas. Afinal, se você gostou, muita gente também vai gostar, ou pelo menos a gente espera que sim, né? E a segunda coisa, antes da gente encerrar o vídeo, é o seguinte: a gente vai começar o canal, como eu falei, falando de 10 erros mais comuns aí que normalmente a gente comete ao escolher a nossa carreira, a nossa profissão. Hoje a gente falou do primeiro, no próximo vídeo a gente já vai falar do segundo, porém, se tiver alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, alguma dúvida, enfim, qualquer coisa acerca aí do universo de escolha de carreira, você vai lá no comentário, escreve, fala, pô, dá para falar disso, 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 pô, Beto, tem como vocês falar isso aqui? E a gente vai buscar o assunto e trazer para vocês da melhor maneira, com as nossas experiências, ou talvez até com uma experiência de alguém que a gente conheça, que passou por aquilo, porque isso é o que agrega mais valor, é a gente conversar com alguém, ver qual foi o problema daquela pessoa, se é igual ou parecido com o nosso, e tipo, pô, o que, que o cara fez para resolver isso aqui? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente olha e não tem a menor noção de como vai resolver aquilo. Beleza, galera? É isso. Toda semana a gente vai estar trazendo um conteúdo novo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Abração para todo mundo. Fui!